você falasse pra gente, no autoconhecimento objetivo, você fala muito sobre cérebro trino, né? Sim. E o que é exatamente esse cérebro trino? A palavra trino, ela vem de três. Por quê? Porque quando hoje em dia, o cérebro já é muito estudado, né? E mesmo assim ainda é muito pouco conhecido, principalmente o cérebro humano. Mas assim, quando você se aproxima de um cérebro, se você tivesse uma câmera que pudesse dar um zoom e à medida que fosse se aproximando do cérebro, fosse dividindo ele em partes, Sim. a primeira divisão seria em três partes. Justamente por aí que chama-se cérebro trino. Foi um estudioso lá para os anos 65, 70, 1970 mais ou menos, que cunhou esse termo de cérebro trino e isso ficou muito famoso. Então ele se divide em três partes, que é uma das partes, rapidamente falando, nós vamos aprofundar nisso provavelmente com as suas perguntas, mas uma das partes cuida da nossa parte física, uma outra parte cuida da nossa parte emocional e uma outra parte do nosso raciocínio, é a chamada mental. Então, essas são as três partes que compõem o cérebro de todas as pessoas. Diga-se de passagem, Vaninha, nós temos um único cérebro. Ele é formado como um único cérebro, só que se você fosse dividir a primeira divisão nítida, seriam essas três partes. Mas todo ser humano tem um único cérebro e isso tudo, essa junção do cérebro, elas funcionam em conjunto, essas partes, e essa junção chama-se plasticidade cerebral. Por quê? Porque tudo acontece ao mesmo tempo. Não é você sentir primeiro uma emoção para depois raciocinar, é tudo junto. É como se diz assim, popularmente falando, tudo junto e misturado. Então é tudo ao mesmo tempo. Então muita gente não sabe que nós temos três partes no cérebro. E aí, às vezes, o fato de saber isso e saber mais ou menos como elas funcionam, ajuda muito no nosso autoconhecimento. Porque a gente consegue se entender melhor como que uma parte conversa com a outra, quando uma está dominando a outra, para a gente se entender melhor.